Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 7 de março, e eu tô aqui novamente pra gente conversar mais um pouco sobre o mercado da bola. Temos atualizações a respeito das situações do Vitor Cuesta, do Luciano Juba e também do Olisson. Já vou comentar em detalhes isso pra você. Além disso, nesse vídeo eu quero destacar também que o Botafogo está tentando contar com o Tiquinho Soares para essa partida contra a Portuguesa. Ele foi julgado pelo TJDRJ, pegou pena de 8 jogos, já cumpriu 1. Todos esses jogos têm que ser cumpridos no Campeonato Carioca, mas o Botafogo vai tentar o efeito suspensivo. Isso porque nessa partida contra a Portuguesa temos que vencer, de preferência golear por 5 ou mais gols de diferença, e além disso teremos que secar os nossos adversários diretos, Volta Redonda, Vasco e também Fluminense. Vamos trocar uma ideia sobre isso, só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, isso é importante na distribuição desse conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o Fala Fogão justamente por conta disso. E se você não for inscrito, fica o pedido por gentileza para se inscrever, estamos buscando os 29 mil, já ultrapassamos a barreira dos 28.600, então estamos caminhando nessa direção. Sempre lembrando que hoje é terça-feira, dia de rodada dupla aqui no canal, tem a resenha da hora do almoço, ali por volta de 1h05, e também tem a resenha das 22 horas. Fica o convite para você participar de ambas. Se não conseguir, depois você pode dar um confere no Spotify, Google Podcast ou então Apple Podcast. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Em primeiro lugar, falando sobre campeonato estadual. Vamos começar falando aqui a respeito do julgamento de Tiquinho Soares. O André Alves, gerente jurídico do Botafogo, comentou esse julgamento dizendo o seguinte, vou trazer as aspas aqui do gerente. Foi um julgamento que a gente esperava ser complexo, trabalhoso e desgastante. Envolvia muita matéria de prova, vídeos, imagens, a palavra do árbitro. Então foi algo que a gente já esperava. O julgamento foi bem conduzido pela 5ª Comissão Disciplinar. Agora, a gente entende que, embora bem conduzida, alguns pontos ficaram um pouco excessivos. Foram mais gravosos do que a gente esperava. Sendo assim, vamos ingressar com um recurso voluntário junto ao Pleno do TJD para rediscutir essa situação. Vamos fazer isso até amanhã, no caso hoje, para tentar alguma medida que a gente consiga, de alguma forma, devolver condições de jogo para os atletas punidos. Vamos tentar o efeito suspensivo até que o Pleno possa julgar o recurso. Em outras palavras, o Botafogo quer contar com Tiquinho Soares para esse jogo diante da Portuguesa. Precisamos vencer, de preferência golear e secar os nossos adversários, infelizmente. Ninguém poderia imaginar que na última rodada da Taça Guanabara a gente estaria nessa situação. Situação essa que só aconteceu por culpa do próprio Botafogo. Nós nos colocamos nessa situação. Poderíamos ter goleado o Resende, poderíamos ter vencido o Nova Iguaçu, poderíamos ter no mínimo empatado com o Flamengo com seu time C. Então a culpa e a responsabilidade por essa situação é toda do Botafogo, comissão técnica, jogadores especialmente. Porque cá entre nós, por mais que o Botafogo precise de reforços para avançar para a semifinal do Campeonato Estadual, o elenco, o time que a gente tem era mais do que o suficiente, essa é a grande realidade. O Botafogo tem 3% de probabilidade, digamos assim, para conseguir essa vaga na semifinal. O mais provável é que jogue a Taça Rio e vai ter que vencer a Taça Rio caso isso se confirme. Isso porque, fora das semifinais, o Botafogo não garante vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. Teria, portanto, que vencer a Taça Rio para poder garantir a sua vaga já no Campeonato Estadual. Caso contrário, lá no Brasileiro, tendo que se classificar para a Libertadores ou então vencendo a Copa do Brasil dessa temporada. O que cá entre nós nesse momento, vendo a bolinha que o Botafogo está jogando, não vai acontecer. Tem muita coisa para melhorar, inclusive preencher as lacunas no elenco, trazendo reforços. Sobre isso, vamos falar aqui agora sobre a situação do Luciano Juba. O empresário do jogador, Rafael Normandi, confirmou ao jornalista Marcos Jacobson, do portal Detetives Vascaínos, do canal, melhor dizendo, ele falou o seguinte, abre aspas, o Vasco sondou, demonstrou interesse e conversou, mas não fez proposta oficial. Botafogo e outros clubes oficializaram proposta e mantém diálogo com o esporte. Foi isso que o empresário do jogador falou a respeito da situação do Luciano Juba, que é o grande destaque da equipe pernambucana nesse começo de 2023. Tem feito muitos gols, dando assistências, realmente um cara que tem feito a diferença. O contrato dele, conforme todo mundo já sabe, vai até o dia 31 de agosto. Ele já pode, portanto, assinar um pré-contrato, só que se você assina um pré-contrato, beleza, tu contrata ele no fim de agosto, mas ele não vai poder jogar mais nessa temporada. A segunda janela vai até o dia 2 de agosto e até por isso o Botafogo tenta manter esse diálogo, tenta aprofundar as conversas com a diretoria do esporte. Quem sabe até envolvendo jogadores como moeda de troca, segundo informação do canal do TF.
No elenco do Botafogo, um cara que poderia ser útil ali ao esporte, de repente, é o Daniel Borges. Foi útil ao Botafogo na Série B, que é o campeonato que a equipe pernambucana disputa nessa temporada. Vamos ver qual é o desenrolar dessa história. O Luciano Juba já tá no radar do Botafogo, ó, há muito tempo, e agora a gente fica naquela expectativa para saber, vai ter negócio ou não vai ter negócio? O tempo está passando e a nossa batata está assando. Por falar nessa necessidade de reforços, também vale trazer atualizações aqui a respeito do Olisson, volante do Cruzeiro, que também faz a lateral direita. O Ronaldo falou a respeito dessa questão dos rumores aí de Botafogo, Vasco, Internacional e agora também o Palmeiras de olho no atleta. O Ronaldo deu a seguinte declaração em live na noite de ontem. Não pensamos em vender o Olisson, pensamos em continuar a formar o atleta, fazer com que ele cresça, com que ele melhore. Esses atos de indisciplina só vão prejudicar ele. Não vamos vender o Olisson. Ele disse isso porque o Olisson ele foi liberado da partida contra o Democrata. Partida essa que terminou empatada por 1-1, foi disputada em Cariacica um dia antes do jogo entre Botafogo e Resende. Ele foi liberado por questões pessoais, mas não foram detalhadas essas questões pessoais. Mas tá aí, declaração do Ronaldo dizendo que não pensa em vender o atleta. Claro que no futebol as coisas mudam muito rápido, todo mundo sabe disso. E o Ronaldo e o John Textor, até onde a gente sabe, mantêm um bom relacionamento. O Botafogo tá de repente buscando um jogador com as características do Olisson, que é volante, mas também faz a lateral direita. Faz todo sentido, sinceramente, um cara polivalente. Perdemos o Patrick de Paula, trouxemos o de Plácido, mas não tem aquela confiança no Rafael e no Daniel Borges. Faz sentido, sinceramente. Agora, são rumores, especulações vazias ou de fato vai ter alguma coisa? Teremos que aguardar. Para fechar, Fogão, quero destacar aqui atualizações sobre o caso do Vitor Cuesta. Conforme eu trouxe ontem aqui, o Bahia oficializou proposta pelo nosso zagueiro de 34 anos. Zagueiro que recuperou o seu bom futebol. Aquele Cuesta de anos atrás voltou a aparecer, tá jogando pra caramba. Titular absoluto e incontestável ali pelo lado esquerdo da nossa defesa. Mas o Bahia tá de olho no atleta. E o Bahia vem forte com a grana do Grupo City. Segundo as informações que estão circulando, teria oferecido aí uma proposta bem interessante pro Internacional e também para o atleta. Aumento de 35% salarial. Segundo as informações aí, o Cuesta receberia cerca de R$500 mil. Era o salário dele no Internacional. O Botafogo, no segundo ano de contrato de empréstimo, agora arca com 100% desses vencimentos. Mas se o Bahia fez essa proposta, a gente está falando de um salário que vai ultrapassar os R$650 mil. Uma bela grana, logicamente, né? Além disso, o tempo de contrato também é um ponto positivo a favor do tricolor baiano. Afinal de contas, eles ofereceram 2 anos e meio de contrato. O Cuesta, portanto, se aceitasse, teria um salário superior a R$650 mil até o último instante da sua carreira, de repente pendurando as chuteiras ali com 36 para 37 anos. Isso faz diferença. Segundo informação do canal do TF, o Botafogo está analisando igualar essa proposta, mas o tempo de contrato iria até o fim de 2024. Ou seja, nesse quesito tempo de contrato, o Bahia leva vantagem. Isso se o Cuesta entender que para ele é super interessante um contrato de 2 anos e meio com o Bahia. Ele está ambientado ao Rio de Janeiro, mas é futebol, né, minha gente? É um negócio. A gente não pode ignorar esse lado da história. Torço muito pela permanência do Vitor Cuesta. Temos o Segovia, é verdade, parece ser um ótimo zagueiro, chegou mostrando suas credenciais, gostei do que vi até agora, mas o Cuesta não pode sair, especialmente quando a gente fala da necessidade de reforçar o elenco. E reforçar não é perder um titular absoluto ali do lado esquerdo da nossa defesa, né? Vamos aguardar como é que vai ser essa questão aí, o desenrolar dessas histórias. O Botafogo precisa de reforços, a janela vai até o dia 4 de abril, o tempo está passando e a nossa batata está ficando cada vez mais assada. Cuidado para não queimar essa batata, hein, Botafogo? Pelo amor de Deus, temos que qualificar o nosso elenco. Enfim, tô indo nessa, Fogão, na hora do almoço eu tô de volta. Quero saber se você gostou desse vídeo, deixa seus comentários aqui embaixo e esteja presente aqui na nossa resenha tradicional ali por volta de 1h05 da tarde. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.